Secretário de Estado Diogo Demarque, da Saúde de Santa Catarina, presente em Capinzal. Secretário, as motivações da sua vinda. Bom dia. Bom dia. O governador Jorge Mello sempre orienta para a gente estar na ponta, né, dialogando, escutando os anseios locais, mas também verificando tudo o que está acontecendo, né? O governo do estado vem investindo bastante desde 2023, criou o programa de valorização dos hospitais, valoriza os hospitais como nós temos aqui em Capinzal, pagando incentivos fixos para ajudar na manutenção, mas também conferindo andamento, cirurgias eletivas, né? O nosso estado aí é o estado do Brasil que mais faz cirurgias eletivas, né? Criou a tabela catarinense. Então, eu estou fazendo esses roteiros aí acompanhado da nossa gerência regional, né? Lideranças locais, estou aqui com o prefeito Dírio, aqui de Ouro, secretário de Saúde, né? Para também dar uma olhada, conhecer o Hospital de Capinzal que eu não conheço. Então, a ideia também é conhecer as estruturas aqui, conversar com as irmãs, para que a gente possa avançar cada vez mais. A saúde ela é viva, ela é dinâmica, tem muitos desafios, mas a gente tem que sempre estar enfrentando esses desafios em conjunto, né? E todo hospital que quer ser parceiro do governo do estado, a determinação do governador é que a gente vai ser parceiro, né? E a grande maioria, graças a Deus, está sendo, por isso que a gente está alcançando esses resultados, mas sempre tem mais o que melhorar, né? E é nesse sentido também que eu estou fazendo essas visitas. Momento de renovação de contrato, o senhor está cumprindo esse roteiro em vários municípios, também aqui da nossa região. Sim, ontem eu estive em Luzerna, também dei uma esticada até Videira, semana passada estive na Serra Catarinense, hoje passei em Joaçaba no Hospital Universitário de Santa Terezinha, que é um hospital com várias altas complexidades. Lá tem habilitação estadual até hoje na ortopedia, comemorou 3 anos agora de habilitação estadual na ortopedia, uma habilitação criada pelo governador que a gente não espera Brasília, porque não dá para esperar por nada do Ministério da Saúde de Brasília, porque eles não habilitam nada. Então lá é habilitação estadual 100%, fez 1.100 cirurgias de artropatia de quadril e de joelho, né, que antes tinham que ir para Chapecó, para Florianópolis. Também tive lá conversando também sobre a obra da oncologia lá em Joaçaba, que vai mudar lá a estrutura para atender melhor quem precisa de tratamento de câncer lá em Joaçaba. Um valor de quase 10 milhões de reais de investimento do governo do estado também. A gente habilitou a radioterapia de Joaçaba em 2023, na determinação do governador. Visitei o Hospital São Miguel, Joaçaba, está fazendo cirurgia bariátrica. Todo o pessoal do meio oeste e grande oeste ia até Lages ou Florianópolis fazendo cirurgia bariátrica. Só esse ano eles já fizeram 500 cirurgias bariátricas aqui em Joaçaba, está fazendo ortopedia de alta complexidade também. Então tem muita coisa para comemorar e ao mesmo tempo muita coisa para avançar, né? Quanto mais a gente sobe a régua, mais obviamente a população vai querer. E está no direito dela, né? Como o governador Jorginho sempre fala, a gente arrecada impostos, né? O contribuinte que paga, ele quer de volta em serviço. E é por isso que a gente está conversando. Mas não fica restrito somente a grandes hospitais, por isso que eu também estou aqui em Capinzal. Tem o seu papel na rede, tem a sua importância, tanto com atendimento com leitos, urgência, também cirurgias, e eu vou aqui escutar as irmãs, escutar os pedidos, ao mesmo tempo também pedir para que a gente possa estar avançando cada vez mais em conjunto para atender a nossa população. E os investimentos são em infraestrutura e também em tecnologia, e esse hospital aqui é o retaguarda de Joaçaba. Exatamente, é um hospital que é retaguarda. A gente muitas vezes tem um desafio muito grande no leito de retaguarda por conta de fluxo paciente, às vezes o paciente tem muita resistência da família, mas a gente insiste e também é importante a gente estar fomentando esses hospitais para que ele possa rodar uma ocupação melhor sempre e dar mais sustentabilidade, né? Por isso que ele é habilitado para essa finalidade. E aí, dialogando, a gente também verifica e prospecta também outras possibilidades, né? Santa Catarina, hoje, tem mais de 70 hospitais com obra de ampliação, reforma ou construções novas com investimentos do governo do estado. Uma outra demanda e um desafio são especialidades aí para o interior. Existe algum movimento nesse sentido, secretário? A gente, para além do que a gente colocou de recursos a mais, com incentivos, com a tabela catarinense que paga até 12 vezes o que a tabela do SUS paga, a gente também tem um pleito muito grande, e isso é papel meu enquanto gestor estadual, de pautar no Ministério da Educação e no Ministério da Saúde a questão das residências. Isso é uma questão Brasil afora, né? Inclusive agora em ano de Copa, muita gente fala muita besteira de achar que é só eu vou botar o especialista no interior, né? Mas para ter o especialista no interior tem que ter residência. Para criar residência não é o secretário querer, né? É o MEC liberar, né? Então nós temos nossos pleitos com relação à ampliação da residência e ampliar a residência não só no litoral. Então, assim como a gente aumentou o leito de UTI no estado inteiro, que antes ficava tudo concentrado em Florianópolis, e o governador determinou que a expansão fosse também no interior. Exemplo é Joaçaba, 40 leitos de UTI novos, 20 adultos, 10 pediátricos e 10 neonatal.
Então, e eu tenho exemplo no estado inteiro, né? Assim como a gente vem avançando na estrutura para o interior, o meu pleito junto ao MEC e os nossos debates é criar residências também para Meio Oeste, Grande Oeste e outras regiões do estado. Porque existe uma concentração muito grande no Vale do Itajaí e na Grande Florianópolis. Criando residência, eu consigo fixar melhores profissionais. Um exemplo é Joaçaba, que está criando a residência na parte da ginecobstetrícia. Né? São 4 vagas, agora já está iniciando as 2 primeiras. É um profissional que tende a ficar aqui na região, diferente do que nós tínhamos antes. Então a gente também tem esse planejamento aí a médio prazo para que a gente possa estar cobrindo essas lacunas. E essa UTI fixa, por exemplo, Capinzal é um grande hospital, aumentou a sua estrutura e tudo, e não temos a UTI fixa, e nós temos sim o SAMU e a UTI móvel. Aqui, qualquer expansão que a gente fala, eu sempre digo, e o prefeito Diri sabe, que comigo não tem nada escrito em pedra. Coisa tem que parar até, em pé tecnicamente. Se for num planejamento, discutindo plano diretor para o futuro, com sustentabilidade, a gente vai ser parceiro. Como eu falei, o Estado quer ser parceiro, debatendo e todo mundo junto, o governo do Estado vai ser parceiro, né? Eu tenho sempre a responsabilidade de debater para a coisa ser sustentável, porque ao longo de 2 décadas em Santa Catarina, muitos governantes que passaram antes do governador Jorginho falavam as coisas e depois não davam sustentabilidade. Então, muitas vezes o serviço abria e depois fechava. E aí a frustração da população é muito maior, inclusive, do que não abrir. Então, eu tenho certeza que isso é um caminho natural que a gente vai ter, mas esse caminho tem que ser com muito planejamento, para que a gente tenha sustentabilidade, escutando as lideranças locais, escutando o hospital, e é por isso que eu estou aqui, para pensar no curto, médio e longo prazo em conjunto. Secretário, algum anúncio realmente para o hospital hoje que pode ser dito aqui? Então, a ideia é conversar com o pessoal do hospital, conhecer a estrutura, até para ter mais clareza de como e quando investir, né? Muitas vezes, e o governador sempre fala, Diogo, não adianta ficar trancado de 4 paredes em Florianópolis e achar que tu vai entender olhando um ofício, né? Então, o hospital tem os pleitos, a regional, que é nosso braço, está aqui, tem os pleitos. A gente está abortando os recursos via governo do Estado. Quando o parlamentar indica uma emenda parlamentar, a gente vai lá e acelera, sabendo a necessidade de executar aqui os recursos para a sustentabilidade do hospital. E qualquer ação a gente tem que fazer com esse debate, para poder fazer a indicação da maneira correta e para que a população veja a coisa começar e terminar de fato, né? Não só o anúncio em si, de uma maneira organizada, planejada, e eu tenho certeza que hoje aqui a gente vai ter uma conversa boa e ter bons encaminhamentos. Bom, como é a valorização dos hospitais, né? Também tem jeito de discutir especialidades, porque as especialidades geralmente ela atendem maior número da região. A parte de cirurgias eletivas, ela não tem nenhuma restrição com relação ao tipo de cirurgia, desde que a gente tenha condições de estrutura do hospital para estar realizando essas cirurgias. O hospital vem fazendo cirurgias eletivas pela tabela catarinense. Vou escutar também o pessoal do hospital para ver se tem alguma especialidade que ele também quer abarcar. É um hospital que faz cirurgias de média complexidade. E a gente pode ir discutindo outras especialidades e revendo os contratos que a gente tem atualmente com o Estado via contratualização que nós temos firmado aqui com o hospital.